Olá, é um prazer tê-lo conosco nesses nossos estudos, nesse nosso aprendizado. Agradeço imensamente a sua presença, a sua companhia e lhe convido para que possamos iniciar os nossos estudos através de uma prece, pedindo a Deus toda a ajuda necessária. Então, nesse momento, nos elevamos em pensamento, buscando Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, os amigos espirituais que nos ajudam na nossa caminhada, pedindo a eles as energias necessárias, as boas intuições, para que possamos buscar, através desses ensinamentos, um caminho melhor para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento. Muito obrigado, que assim seja. O nosso estudo de hoje se refere a uma mensagem dada pelo Espírito Lázaro em Paris, em 1861, que está contida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, item 6. E ele trata de duas virtudes que nós vamos buscar estudar hoje, que é a afabilidade e a doçura. Em sua mensagem, o Espírito Lázaro nos fala sobre essas duas virtudes. Virtudes as quais na atualidade têm sido vagamente exercidas, a não ser por poucas pessoas essas que já têm uma compreensão mais evoluída sobre a vida, do que vem ser a vida, da nossa finalidade aqui na Terra. E as duas virtudes são a afabilidade e a doçura. Jesus, em seus ensinamentos, através dos evangelhos, exaltou, engrandeceu essas duas virtudes e sempre está nos incentivando a fazê-las crescer dentro de cada um de nós, propiciando dessa forma o nosso desenvolvimento espiritual, pois através da prática dessas duas virtudes estaremos sendo bem-aventurados, ou seja, felizes. E Jesus se referiu a essas duas virtudes justamente no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças, ou seja, felizes os que realizarem esse tipo de atitude ou desenvolverem virtudes. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus nos diz: bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. E no versículo 9, ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E a afabilidade quer dizer a qualidade de quem é afável, de quem é cortês, delicado, gentil, acessível, manso, de quem é pacífico. E doçura é a qualidade daquele que é meigo, que é brando, que é simples. O Espírito Lázaro escreve que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência, que é a boa vontade, bondade para com os outros. E a benevolência sincera é a consequência do amor aos semelhantes. Então existe uma ligação natural para que a pessoa possa ser uma pessoa afável e doce. Ela tem que aprender a praticar a benevolência, que nada mais é que a consequência do amor ao próximo. Isto quer dizer que não basta termos atitudes exteriores de boa educação,
de gestos e de atitudes suaves. Sermos afáveis no falar, pois que essas maneiras podem ser consequências ou resultados de treinamentos ou de aparência social, que são frutos de uma boa educação. Então, a boa educação, que é importante, leva a pessoa a um treinamento de gentileza, de fraternidade, de solidariedade. Porém, a benevolência está num grau mais elevado. E a benevolência nada mais é do que o amor ao próximo, a dedicação às necessidades das pessoas através dos nossos gestos, das nossas atitudes. E quem deseja ser afável e dócil, ou seja, praticar a benevolência nos relacionamentos com as pessoas, precisa cultivar, em primeiro lugar, o amor a si mesmo e o amor ao próximo, pois somente com amor, com dedicação, é que poderemos ter a boa vontade e a compreensão com as dificuldades e as necessidades ou falhas de quem quer que seja. Falhas que qualquer um de nós pode ter, porque nós somos espíritos em aprendizado e evolução. Então, são bem-aventurados, ou seja, são felizes as pessoas que se esforçam para compreender e aceitar as pessoas como elas são, fazendo por elas tudo aquilo que for possível dentro da nossa possibilidade, usando da benevolência, do amor ao próximo, para com as pessoas, compreendendo as suas atitudes e as suas falhas, e tendo sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os seus relacionamentos sociais. O Espírito Lázaro nos traz uma advertência muito importante quando ele diz: entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências. As aparências enganam. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quando ele fala de verniz, ele está querendo dizer que nós nos mascaramos, nós pintamos uma exterioridade que não é a realidade do que nós somos. Então, é o fingimento, é a máscara, é o verniz que a gente tenta colocar para disfarçar as nossas dificuldades, as nossas inferioridades. Porque ele diz: quantos há que fingida bondade é apenas uma máscara exterior, uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades ocultas. Então, nós estamos mascarando o que nós, na realidade, somos. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. Vamos aproveitar esse momento e buscar alguns ensinamentos a mais a respeito dessa questão do verniz social através de uma mensagem que está no livro Renovando Atitudes, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, que traz algo a mais para que a gente entenda o que vem a ser esse verniz. Por que nós nos utilizamos desse tipo de coisa?
Então ele diz assim: nem sempre conseguimos mascarar por muito tempo nossas verdadeiras intenções e planos matreiros, planos de segunda intenção. Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado, ou seja, por todo o tempo. Após vestirmos as roupagens da afabilidade e doçura para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade dura e cruel que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de cordeiro. E realmente é no lar que descortinamos, que nos abrimos, que mostramos quem realmente somos. É no lar que escorre, que cai aquele verniz que nós colocamos, o verniz da bonança e da caridade que passamos sobre a nossa face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na via pública, no contato com chefes de serviço e amigos, com companheiros de ideal e recém-conhecidos. Mas também trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos familiaridade. E num fenômeno psicológico interessante denominado introjeção, que eu trago para mim, que é um mecanismo de defesa por meio do qual atribuímos a nós as qualidades das outras pessoas. Fazemos o papel do artista famoso, dos modelos de beleza, das personagens políticas e religiosas, das figuras em destaque, dos parentes importantes e indivíduos de sucesso. E por muito tempo alimentamos a ilusão de que somos eles, vivenciando tudo isso de uma forma inconsciente. Ter duas faces ou mais resulta gradativamente em uma doença da vida mental, porque de tanto representar, um dia perdemos a consciência de quem somos e do que queremos da nossa vida. Agora, quanto mais notarmos os estímulos externos, as influências culturais, físicas e espirituais e sociais em nós mesmos, quando nós trouxermos para o nosso entendimento essa característica da realidade da vida, nossas possibilidades de relacionamento com as outras pessoas serão cada dia mais autênticas e sinceras. A comunicação se efetivará ainda mais seguramente sempre que abandonarmos por completo toda e qualquer obediência neurótica e modelos aprendidos e pré-estabelecidos. Abandonemos esse verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Sejamos, pois, autênticos. Descubramos as nossas reais potencialidades interiores. Potencialidades essas que herdamos da divina paternidade. Desenvolvamos essas potencialidades e agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com todas as outras pessoas. Dos ensinamentos de Jesus, nós encontramos a base que dá o fundamento do exercício da benevolência. Então, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, versículos 37 a 40, nós encontramos: Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Jesus nos ensina, nos traz a substituição dos 10 mandamentos de Moisés pelos dois simples e explícitos mandamentos citados agora. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas presta culto em espírito e verdade unicamente a Deus, que é nosso Pai, não adorando imagens de qualquer espécie e respeitando o seu sagrado nome. Santifica não somente um dos dias da semana, mas todos os dias, todas as horas e todos os minutos, por meio de um viver reto e digno. Quem ama o próximo, sobretudo como a si mesmo, honra seu pai e a sua mãe. Não mata, não comete adultério, não levanta testemunho, não cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Tinha, pois, Jesus razão ao ensinar ao fariseu orgulhoso e tentador que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é um mandamento que resume admiravelmente toda a lei de Moisés e tudo o que disseram os profetas. Então, aí é a base secular, é a base, é o esteio, é a rocha sólida que nos dá um alicerce para que nós possamos entender a finalidade do relacionamento entre as pessoas. Então, na sequência dos nossos estudos, nós já podemos perceber que para nos libertarmos do egoísmo, precisamos, em primeiro lugar, nos conhecer melhor, ou seja, precisamos aceitar as coisas boas que possuímos, bem como as muitas imperfeições que carregamos conosco, nesse nosso caminhar evolutivo, nesse nosso aprendizado. Lembremos sempre que estaremos reencarnando na Terra tantas vezes quanto forem necessárias para que possamos desenvolver nosso potencial divino e melhorarmos moralmente, trabalhando com determinação e com muita força de vontade. Então, como Jesus disse, cada um segundo as suas obras, cada um conforme a sua força de vontade e a sua determinação e ser uma pessoa melhor, mais digna, mais fraterna. Desta maneira, o fato de nos aceitarmos como somos é apenas o primeiro passo. Então, compreender quais são as minhas virtudes, que são poucas, e as minhas dificuldades e as minhas imperfeições, que são muitas. Eu preciso compreender isso e saber que isso é uma coisa natural que precisa ser corrigida e com o tempo, através do trabalho, vai sendo feita. Então, tudo isso está dentro da nossa capacidade e liberdade de agir, ou seja, está dentro do nosso livre-arbítrio, que é a herança que nós recebemos de Deus, para que possamos continuar nessa existência o nosso processo evolutivo. E para continuar nesse processo de crescimento, é preciso que sejamos honestos e sinceros para conosco mesmo. Ou seja, não se mascarar, não colocar um verniz mostrando que eu não sou isso que realmente eu sou. Eu tenho que compreender a minha dificuldade, as minhas falhas. Não podemos ficar nos enxergando diferente do que somos. Temos que ser realistas para conosco mesmo, a fim de que possamos reformar o nosso caráter, reprimindo as nossas más tendências, porque elas existem sim, melhorando o que já temos de bom com a graça de Deus, permanecendo no caminho do progresso, um progresso difícil e lento,
mas que será sempre progressivo, que sempre estaremos caminhando para frente, de acordo com a nossa vontade e a nossa determinação. A honestidade e a sinceridade para conosco nos leva a ser autênticos, a nos apresentarmos a todos como realmente somos. Ou seja, com muitas imperfeições, sim, porém, graças a Deus, nos esforçando para sermos pessoas melhores. Um exemplo desse esforço é quando sentimos um impulso, uma vontade de agredir ou de revidar qualquer ação que sofremos e conseguimos manter o controle da situação, mantendo a serenidade. Neste exemplo, não há fingimento, não há máscara, não há verniz, nem tampouco falsidade, pois que independente das outras pessoas perceberem ou não o nosso esforço de bem proceder, foi uma reação sentida por nós, pensada, raciocinada, mas que não foi concluída. Ou seja, nós conseguimos cortar, dar um basta naquela ação, naquela reação de vingança ou de desejo do mal para as outras pessoas. Já é um primeiro passo da nossa reforma. Com esse proceder e com o hábito desse proceder, certamente obteremos a vitória sobre o nosso egoísmo. E isso estará nos estimulando a continuar procedendo dessa maneira, até que em determinado momento, num futuro, não haverá mais a necessidade de raciocinarmos para reprimir essa reação, ou esse tipo de reação, esse tipo de vingança, pois que estará eliminada do nosso interior. Então, o hábito, a frequência de agir com benevolência, com solidariedade, com fraternidade, com respeito às outras pessoas, no nosso dia a dia, mesmo que seja em coisas pequenas, já é um passo que nós estamos dando para buscarmos a capacidade de sermos pessoas boas, benevolentes, fraternas e solidárias. Finalizando esse nosso estudo, nós já podemos concluir que, através do nosso esforço em melhorarmos como os filhos de Deus, através da nossa fé raciocinada, estaremos buscando o equilíbrio de nossas ações. E este equilíbrio no nosso proceder nos conduzirá naturalmente à afabilidade e à doçura. Portanto, os desafios ou as pedras encontradas em nosso caminho não se transformarão em rochas, porque nós sabemos que não estamos sós. Deus cuida de cada um, conduzindo-nos na solução de nossas falhas. Sigamos naturalmente a vida terrena, sendo autênticos, realistas, sinceros, sendo o que somos, passando por altos e baixos, entre erros e acertos, porém guiados pela fé em busca do nosso aperfeiçoamento moral. A cada dia, um novo aprendizado. O sol sempre vai estar no outro dia. Após uma noite de dificuldades, um amanhecer novo, com novas oportunidades e novas possibilidades de melhoramento. A cada dia, a prece e a luz de Deus em nós. Um dia, a felicidade, ou seja, a bem-aventurança, será perene em nós. E a afabilidade e a doçura morarão
para sempre em nossos corações. Encerramos aqui nossos estudos, agradecendo a sua companhia, a sua energia, a sua atenção. E lhe convidamos para a nossa prece final. Muito obrigado, que Deus te acompanhe sempre. Prece do servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos a força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos real, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade da manjedoura e do sacrifício da cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos nos propósitos santificantes, para que a Tua vontade misericordiosa e justa se faça, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Emmanuel.